O que nos preocupa aqui, em particular, é uma problemática relevante sobre a disposição de patrimônio público no regime contemporâneo em que estamos lidando no Brasil com telecomunicações. Trata-se de uma lei, a SAS Inteligente, que busca a otimização dos recursos disponíveis para os avanços tecnológicos em telecomunicações, permitindo a partilha de infraestrutura entre as empresas fornecedoras desse tipo de serviço, o que, de certo modo, é inteligente por gerar economia e menos danos ambientais, menos danos paisagísticos. Há uma bela inteligência nesta lei, porém, a uma certa altura, a lei, ao ver do Ministério Público, transborda a competência da União na gestão da questão. O que, de largada, gostaríamos de pontuar é que a preocupação do Ministério Público é com a ideia de que bens públicos de uso comum possam ser de uso comum, bens públicos da esfera municipal ou estadual, não da esfera da União, possam ter o seu uso desonerado de qualquer custo em favor de empreendedores privados, tendo sido feita essa desoneração pela União Federal, que não é a titular deste patrimônio público, e, ao fazer isso, a União Federal invade a competência de estados e municípios e atinge o patrimônio e a receita dessas entidades federativas. De ponto, gostaríamos de lembrar que a ideia de bens públicos e bens privados nasce no Código Civil napoleônico. Até Napoleão, até a Revolução Francesa, não havia essa distinção entre bens públicos e bens privados, e os bens estatais eram tratados como domínio privado. A prestação de serviço público também, tradicionalmente, era tida sempre como ocorrente em regimes de direito público. O que acontece é que, no marco em que nos encontramos nessa lei, temos uma mudança do modelo de prestação de serviços. É dizer, não se trata aqui de telecomunicações apenas em regime público, de serviço público por concessão ou por permissão, mas também de exploração, de prestação de serviços em regime absolutamente privado, não universalizável, mesmo que essencial, e inclusive por interesse restrito, não apenas por interesse coletivo. O que encontramos aqui, e isso é importante destacar, é uma liberação absoluta para uso de bens comuns na esfera patrimonial de estados e municípios, sem qualquer tipo de contraprestação aos titulares deste patrimônio público, mesmo se tratando de utilização para interesse restrito em regime privado. O marco regulatório fala em regime público e em regime privado. Há uma tendência à expansão do regime privado em detrimento do regime público, e nesse regime privado também há a mera utilização desse bem público em interesse restrito, não apenas em interesse coletivo. Nesse marco largo, nesse horizonte largo de possibilidades, houve por bem o legislador federal de livrar qualquer empreendedor de telecomunicações, ainda que em regime privado, não universalizável e interesse restrito, numa atividade econômica essencialmente privada, que tem uma mera lembrança, uma mera vagueza do que era na origem interesse público, de qualquer compensação financeira pela utilização do patrimônio público.
importa dizer que o patrimônio público, no sentido, mesmo que sejam bens de uso comum, que sejam praças, que sejam ruas, não significa que esse patrimônio é res nullius, é coisa de ninguém. É coisa pública estadual, coisa pública municipal. E como pode a União dispensar alguém de compensações financeiras pela utilização de patrimônio alheio, de patrimônio que não é da União? Há um patrimônio enorme formado ao longo dos anos pela sociedade para o funcionamento de regime de telecomunicações. Esse patrimônio, se estiver na mão de um ente privado, será necessário o pagamento de compensações financeiras. É isso que está na lei. Mas se isso for um patrimônio público, utilizado pelas prestadoras de serviços de telecomunicações, esse patrimônio público não terá qualquer compensação financeira para estados e municípios, uma vez que a União, que não é titular desse patrimônio, cria essa isenção. Curiosamente, esse modelo remuneratório, esse modelo econômico concebido para as telecomunicações nesta lei, diz a lei expressamente que o objetivo é que a economia feita no compartilhamento de infraestrutura seja voltada ao investimento em telecomunicações. É dizer, nós, o público, os titulares da coisa pública em uma república, a sociedade verá seus bens de uso comum utilizados por empresas, utilizados em uma atividade econômica, sem qualquer remuneração por isso. Mas esta economia que gerará esse tipo de prática será aplicada no investimento em telecomunicações. Significa dizer que a sociedade se torna sócia investidora, porém não tem qualquer tipo de participação nos lucros deste tipo de empreendimento. Estados e municípios cederão seus bens de uso comum para a passagem de equipamentos, fios, cabos ou tecnologias melhores por essas áreas, sem receber qualquer tipo de compensação financeira. Não querendo exagerar, mas lembremos dos royalties tradicionais do sistema inglês e que vem do regalium latino, que é justamente a retribuição pela utilização de patrimônio público. Por que fez o legislador a opção, ao ver do Ministério Público, inconstitucional, violadora do patrimônio público e invasor da competência estadual e municipal, quando atingindo o patrimônio desses entes, retira-lhes, sem devido processo legal, retira-lhes o direito à compensação financeira pela utilização deste patrimônio público. Todos, quando usamos patrimônio público de maneira uniforme, de maneira igual, compreendemos que esse uso possa ser gratuito e não oneroso. Mas quando um dos concidadãos, uma empresa, pode usar o patrimônio público de uma maneira especial, específica, não universalizável e financeiramente rentável, não faz sentido que a União libere o município ou estado, que é titular deste patrimônio público de uso comum, de qualquer renda auferível por essa utilização especial. Se é a utilização de direito de passagem sobre um ente privado em terreno privado, haverá pagamento. Mas se é o direito de passagem em bem de uso comum, esta lei disse não haverá pagamento. A União liberou o pagamento de uma receita sobre a utilização especial de um bem de uso comum do domínio estadual ou do domínio municipal. É isso que é extremamente grave ao ver do Ministério Público em termos federativos, porque a União invadiu o patrimônio e a renda de estados e municípios
criando dispensando a possibilidade, o dever de pagamento de compensação financeira pela utilização específica de um bem de uso comum. Se o bem de uso comum vai ter o uso comum, não há problema, ele é gratuito. Mas ele deve ser gratuito. Mas se o bem de uso comum vai ter um uso especial por alguém que, de modo lucrativo, poderá explorar isso, não cabe à União, que não é a titular desse bem, liberar este pagamento pela utilização de patrimônio público por particulares. Sobretudo, quando a razão de ser da medida legislativa era gerar investimento em telecomunicações. Ora, por que o público deve financiar o investimento em telecomunicações e não receber qualquer retribuição pela utilização deste patrimônio público? Mesmo porque, lembre-se, não se tratará exclusivamente de serviço público, monopolístico em regime público. Pode se tratar de regime absolutamente privado, não universalizável, em interesse restrito, não em interesse coletivo. É esta a questão que move o Ministério Público à reflexão nesta Corte. Até que ponto é possível que a União possa socializar os prejuízos, tá? E privatizar os lucros, versando sobre um patrimônio que nem seu um patrimônio que é estadual ou municipal, acumulado pela sociedade e pelas pessoas ao longo dos anos. O direito à compensação financeira, que é o próprio do regalho ou dos royalties, se quisermos tratar de coisas mais contemporâneas, é próprio de quem é o titular do domínio. Se estados e municípios são os proprietários dos bens comuns, está no patrimônio municipal, a via, a rua, a praça, se alguém utiliza isto para fins de telecomunicações e, quando passa esse uso por propriedade privada, deve pagar, porque a União pode liberar esse pagamento quando se trata de propriedade pública, estadual ou municipal. Ao ver do Ministério Público, assaz inteligente a ideia de racionalização da utilização de espaços e infraestrutura para o avanço das telecomunicações, mas isso não pode chegar ao ponto de a União liberar o uso de patrimônio estadual e municipal sem o pagamento da respectiva compensação financeira, que é paga da mesma forma a entes privados. O simples fato de ser uma rua ou uma praça, por exemplo, uma estrada, um bem de uso comum, não legitima um uso especialíssimo e economicamente rentável por um outro contribuinte, sem a respectiva participação da coletividade nos resultados desse empreendimento. Se a sociedade banca o investimento, ela deve poder participar dos resultados, ou pela compensação financeira pelo uso, ou por uma devolução de cotas no desempenho da telecomunicação. Insisto, não estamos aqui a falar de tradicional serviço público monopolístico. Estamos aqui no espectro das telecomunicações, a uma migração em alta velocidade ao regime privado de exploração, inclusive para interesses restritos, não interesses coletivos. Ao ver do Ministério Público, essa apropriação do público em favor do privado viola a raiz do princípio republicano. E por isso entende que a União, se isso pudesse fazer, poderia fazer com os bens próprios, não com bens de estados e municípios, como aconteceu neste caso, nesta situação. O compartilhamento de infraestrutura é uma ideia perfeita e adequada, mas se os recursos devem ser otimizados para investimentos, não é razoável que a sociedade banque esses investimentos, mas não participe de nenhum dos frutos daquilo que se colherá com a utilização de patrimônio público por uma liberalidade da União
com relação a outros entes federados em invasão de sua competência. Eram esses os argumentos que o Ministério Público gostaria de exaltar na abertura desse julgamento. Muito obrigado.